Isso não tem preço e tem tudo a ver com o que eu vou falar, ser igreja. Eu estou alimentando uma expectativa muito grande na palavra que eu tenho para ministrar hoje. Eu queria muito que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Eu queria falar sobre o que é ser igreja. De verdade, o que é ser igreja? O que é ser igreja? Eu posso te dizer que é uma reflexão não tão simples assim. Porque senão a gente está se reunindo, mas não está igreja. Qual a diferença de um clube para uma igreja? Qual é a relação que existe? De vez em quando tem gente que vem para a igreja, mas na verdade está associada a um clube. O que é ser igreja? Eu me lembro claramente de que não existe registro na minha mente da minha vida ser uma igreja. Meu pai e minha mãe sempre me educaram nos caminhos do Senhor. Fui apresentado na igreja pelo pastor Josué Pai, na Igreja Batista do Tauá. E eu me lembro de todos os processos. Muito interessante, porque a minha mãe, hoje nós somos tudo Nutella, porque crente raiz, o culto era que horas? Não, 7 horas também não, vocês são da onde? 9 horas, mas antes do culto tinha o quê? Tinha EBD. E, gente, vou falar um negócio para vocês. Era só a graça para chegar 8 horas da manhã na EBD. Eu me lembro claramente que minha mãe fazia assim. Ela tinha uma musiquinha, era um ritual de me acordar. Eu e meu irmão. Ela chegava no quarto, ela abria o quarto e ela falava assim, a musiquinha era essa. Hoje é domingo, vão me aprontar, os meus vizinhos vou convidar. Vamos lutar contra todo o mal na escola dominical. Escuta. Não acabou, porque eu não acordava com isso. Eu só ficava assim, com raiva, assim, de não querer acordar. Ela, Bibi, fonfon, Bibi, calma. Meu coração vai partir. E quando ela falava, vai, ela fazia cosquinha na gente. Ela fazia, vai, eu falava, mãe, não quero. Daí ela terminava assim, quem tá na frente vai se afastar, na hora eu vou chegar. E ela pedia para eu repetir uma palavra para ele dizer que eu estava acordada. Na hora eu vou chegar, e eu falava, atrasado. E daí a gente acordava para ir para a igreja. Eu lembro que a gente ia tomando café, acordava cedo, ia tomando café, aí tinha IBD, depois da IBD a gente tinha culto, e o meu Kids era ministério infantil, e eu descia pro Kids. Inclusive eu tenho uma tia do Kids aqui que cuidou de mim, a tia Janete. Ela tá por aí? Tia Janete não veio hoje. Tia Janete hoje é líder Kids aqui na igreja, e ela foi minha tia do Kids. E tinha um povo que sempre investia na minha vida. Depois do culto, sabe o que tinha? Almoço na igreja. E qual era o cardápio? Não, vocês estão muito chique. Era 2 opções, porque para não variar. Ou estrogonofe, ou salpicão. Maravilha. Aí a gente comia, pensa que acabou? Não, a gente comia atabalhoado, porque tinha que subir para o ensaio do coral. Depois, ali no ensaio do coral, sabe qual era a minha vontade no ensaio do coral? Eu ficava olhando meu pai e minha mãe cantar, minha tia regia o coral, falando, cara, um dia eu quero fazer esse negócio aí. Você vê, meus pais já começaram a plantar ali a vontade de servir ao Senhor no meu coração. Aí depois acabava o ensaio do coral, sabe o que tinha? Eu ia para casa, tomava você pode chamar minha mãe de ativista, pode falar o que for, só sei que isso aí fez uma diferença incrível na minha vida. Não estou contando para mim. Daí, o que acontecia? Chegava em casa, trocava de roupa, eu ia pro ensaio da flauta doce, porque igreja raiz tinha ensaio de flauta doce. Sabe aquela? Que a gente briga. Aquilo é flauta doce. E aquele negócio não afina de jeito nenhum. Ei, pronto, voltou. Daí eu ensaio para... Sabe o que acontecia ali no ensaio da flauta doce para mim? Eu estava sendo musicalizado. E ali o Senhor estava me dando não só uma profissão, como um ministério. Fui fazer faculdade de música depois. Sustentei minha família muito tempo com música. Tudo começou com o investimento que a minha mãe fez na minha vida. Quantos aqui são melhores na sua profissão por causa da igreja? Levanta a mão. Olha o quanto a igreja te potencializou. Falar em público. Ah, tá.
Alguns caíram agora, filha. Falar em público, sorrir, saber lidar com o diferente, isso tudo é na igreja, gente. Daí de noite a gente tomava banho de novo. Não, não tomava banho não. Eu ia direto pro culto. E depois do culto a gente ia para onde? Na minha época era Água Viva. Hoje vocês vão no Outback, pessoal chique daqui da igreja, né? Chique demais. Também tem outros aqui, não vou fazer. Já estou fazendo merchan de um monte de gente, mas gente, eu vou falar um negócio para vocês. Isso fez uma diferença absurda na minha vida. Absurda. Verdade, a minha vida girou em torno desse negócio aí. Eu não sei viver sem esse negócio. A pergunta que eu te faço é, o que é ser igreja de verdade? E hoje eu quero falar rapidamente sobre o registro da primeira experiência do que é essa igreja. Depois que Jesus ascendeu aos céus, falou para os discípulos, esperem até vir do alto, o que vai dar revestimento de poder para vocês, e vocês depois vão sair pelo mundo e profetizar e pregar, e o Senhor vai fazer. Daí o Espírito desceu, em Atos capítulo 2, e logo depois dali, tem o primeiro relato do que é viver em comunidade, uma comunidade cristã. E dali eu quero pensar 2 princípios que eu quero trabalhar hoje para a gente. Atos capítulo 2, de 42 a 47, é esse relato. Atos 2, 42 a 47. Abre lá. Atos 2, 42 a 47. E diz assim o texto: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. 6 parâmetros aqui. Ser igreja primeiro, tem a ver com ensino. Segundo, tem a ver com comunhão. Terceiro, tem a ver com concordância. Quarto, tem a ver com o partir do pão. 5, tem a ver com oração. E 6, tem a ver com adoração. Eu queria destacar 2 deles hoje aqui. O primeiro que eu queria destacar é que eles se dedicavam ao partir do pão. E como que eles partiam o pão? Essa é uma pergunta. Como? Eles partiam o pão porque tinham um pensamento comunitário. Não tem como ser igreja, não tem como partir o pão, se o pensamento for nas primeiras pessoas do singular. Eu, tu e ele. Só existe ser igreja porque existia uma relação de eu só ser eu porque existe nós. De eu não apenas ser um corpo que me basto, mas eu sou apenas parte de um corpo e por isso eu existo, porque não existe dedo que caminha na rua sozinho. É um corpo que caminha. E se eu sou dedo, eu não tenho vida. Pois eles tinham esse pensamento comunitário. As primeiras pessoas do singular, eu, tu e ele, não existiam no vocabulário da igreja primitiva. E quiçá existissem as pessoas do plural, mas apenas uma fazia sentido, nós, porque o vós já exclui o eu, e o eles também exclui o eu. Eles vendiam seus bens e entregavam aos apóstolos para que os apóstolos distribuíssem conforme a sua necessidade. E aqui eu quero começar a falar de algo central e importante que talvez eu já não prego na igreja há uns 2 anos, mas meu coração tem ardido por isso. Eu queria de verdade que vocês se conectassem com o que eu vou falar. Que eu creio de verdade que é o Senhor nos conduzindo para uma atitude equilibrada do que é ser igreja e mais em direção ao que Cristo tem para a nossa igreja. Atenção, a igreja não tem uma economia de igualdade. Deus não quer que todos nós sejamos iguais. O que Ele espera na igreja não é que todo mundo tenha igual, mas o que é imprescindível na igreja é que ninguém tenha faltando. Atenção ao que eu vou falar.
Não é uma questão de todos serem iguais, mas não é concebível para uma igreja do Senhor ver o nosso irmão passando necessidade e a gente como igreja não se posicionar e não querer ser solução para aquele povo. Nós sabemos, pelo amor de Deus, meus irmãos, não falo sobre a perspectiva de um pensamento político aqui, eu estou falando sobre Bíblia. De vez em quando parece de um lado, de vez em quando parece do outro. Eu quero a Bíblia ser a nossa balança de medida nesse momento. Por favor. Por favor. Mas nós estamos falando de algo que tem tudo a ver com o que Deus tem pra gente. O nome disso é justiça social. Nós temos um ministério na nossa igreja chamado Ministério de Empreendedores. Sabe para que isso serve? Sabe para que serve o Ministério de Empreendedores na nossa igreja? Serve para o seguinte: aonde está o problema? Está ali. Nós temos um grupo que pode ajudar. Nós podemos capacitar. Nós podemos abençoar. Nós podemos dar ferramenta. O Ministério de Empreendedores existe para isso. Para que aonde tenha faltando, a igreja não deixe faltar. Isso se confunde com a política do nosso país, porque isso também é a função de políticos. Mas esquece essa parte, eu te peço no nome de Jesus. A política e a economia que nós precisamos viver é a economia do reino de Deus, que é um reino de abundância, porque não deixa faltar para aquele que está precisando. Eu queria fazer um apelo, talvez alguns aqui estão aqui, podem fazer parte. Nós temos um grupinho na igreja de gente que tem um pouquinho mais de condição. E você não tem noção, gente, do que passa no meu coração. Eu vejo a necessidade por pastorear vocês. Eu vejo a necessidade de muitos no nosso meio. E eu fico desesperado pensando assim, como é que eu posso fazer para dar de alguma forma, fazer com que a igreja dê alguma dignidade para esse povo. E eu sempre vou em algumas pessoas dizendo assim, cara, você pode, vamos fazer um rateio, vamos não sei o quê. Talvez você seja a resposta hoje. De dizer assim, eu quero fazer parte. De fazer com que a igreja possa cumprir o seu papel. Vocês não têm noção de como fica o meu coração, gente. Antes de pastorear a Igreja Batista da Ilha, eu ajudei a começar uma igreja, junto, eu, meu irmão e mais algumas pessoas, uma igreja que foi fundada dentro de um ajuntamento sem terra, aqui na Ilha do Governador. E hoje a Igreja Batista dos Bancários. Eu passei nessa igreja 13 anos da minha vida, lidando com uma situação que eu não pensei que existia aqui na ilha. Gente, vocês não têm noção da maior dificuldade que eu sentia. Quantas vezes Deus falou isso no meu coração? E eu pensei isso seriamente, mas eu tinha uma família, eu entrava na comunidade, a gente tinha um espaçozinho, gente, sem brincadeira, era isso aqui, ó, daqui, aqui. Do lado da boca de fumo. Quantas vezes a gente estava lá ministrando evangelho, a polícia invadia, o traçante, a gente se jogava no banheiro, o traçante passava 5 metros, aquele povo com uma necessidade do caramba, e eu falava assim, meu Deus, como igreja a gente pode ajudar esse povo. Não tem jeito, a igreja do Senhor é a solução e a resposta para esse mundo. Se a gente não se levantar como resposta, a gente não vai cumprir o nosso papel. Você me desculpa estar falando isso para você, meu querido. Mas isso arde no meu coração, uma igreja que abre o seu coração de forma generosa e que entende que o que não é dela, que é dela não é apenas dela, ela é apenas despenseiro. Eu já vou falar sobre isso. Olha o que essa igreja primitiva vivia, em Atos capítulo 4, versículo 34, porque eles entenderam o partir do pão, não havia entre eles necessitado algum. Necessitado algum. Na vida da igreja, não deve ter ninguém sem onde morar. Não deve ter ninguém passando necessidade, com problema de saúde, sem ser cuidado. Na rotina da igreja, não deve ter ninguém com privações extremas. É papel da igreja entender isso. E em direção a solucionar. E em direção a ser Cristo para esse povo. Sermão profético. Mateus capítulo 24, 25. No final das contas... No final das contas, quando Jesus vier julgar e separar os que estão à direita ou à esquerda, engraçado que o critério que se escolheu lá foi um critério de justiça social. Naquele texto em específico, não digo que seja só isso, mas aquele texto em específico. Vocês vão para a minha esquerda, por quê? Porque eu tive fome e não me deste comer. Eu estava nu e não me vestisse. Estava enfermo e você não cuidou de mim. Nossa, quantas vezes nós deixamos de vestir o próprio Cristo, nós deixamos de dar comida para o próprio Cristo, porque nós olhamos para o nosso, entendemos que aquilo é propriedade privada, não é, o dinheiro não é seu.
O dinheiro não é seu, o dinheiro não é nosso. E quando a gente chama outro de irmão, ser irmão é irmão, pô. Tem que ser irmão, é irmão. A igreja do Senhor tem por premissa viver a experiência do cuidado mútuo. Participar da vida da igreja é participar da comunidade do cuidado. Perceba que o texto fala, eles se dedicavam uns aos outros no cuidado e no partir do pão. Partir o pão tem a ver com não ter sobrando, vocês concordam comigo? Percebam, eu tenho um pão inteiro, mas se eu parto o pão, eu estou dizendo que a outra metade vai seguir um outro caminho. E tudo bem. Eu consigo viver com metade, beleza. E o que resta? A outra metade vai seguir um outro caminho. E o outro caminho está de bom tamanho. Na verdade, quando partimos o pão, dizemos que devemos fazer parte de uma igreja que entende que a vida ganha sentido, não quando eu tenho por muitos dias, mas quando eu tenho estritamente necessário para o hoje. Sim, é um escândalo que eu estou falando. Vou falar algo que para mim é mais escândalo ainda. Eu espero que vocês me entendam. Eu, particularmente, não acredito em poupança. Eu acho que poupança não faz sentido. O que eu queria chamar de poupança? Poupança é dinheiro sem finalidade. É dinheiro que é investido, para quê? Não sei. Não, tudo bem. Se eu estou investindo, se eu estou guardando para pagar a faculdade do meu filho, tem finalidade. Se eu estou investindo e se eu estou guardando porque eu sou autônomo, então eu preciso de uma renda no final da minha vida, tem finalidade. Agora, simplesmente guardar, deixa eu falar um negócio para vocês. Dinheiro tem que dar finalidade. Dinheiro tem que ir para algum lugar. Não faz sentido. Essa lógica do acúmulo, que é uma lógica capitalista, é uma lógica que o capitalismo tem muita... Mais uma vez, não vou falar de sistemas econômicos aqui, mas o capitalismo tem muitas coisas boas. Mas essa em específico, a lógica do acúmulo, é uma lógica, primeiro, de acreditar no seu taco e não na provisão do Senhor. E em segundo lugar, é a lógica de que se o pão é meu, eu quero do outro, e ponto final, não tem como repartir. Preste atenção no que eu estou falando. Lembra o que aconteceu no deserto? O povo saiu da terra do Egito e foi em direção à terra que manaria leite e mel. E olha que símbolo, que ilustração maravilhosa. Eles estavam indo sem comida, sem bebida, eles estavam indo sem nada. Eles eram a herança do Senhor, o Senhor os sustentava. E o que Deus fez? Deus fez cair do céu alimento, maná, e Deus fez cair do céu alimento, codornizas. Mas não parou aí. O povo ia pegar e Deus deu uma estrita ordem ao povo: vocês não peguem mais do que vocês podem consumir em um dia, a não ser no fim de semana, que tinha um sábado, eles não podiam fazer nada, eles podiam pegar dobrado. Por quê? E tudo que eles pegavam, se fosse a mais, estragava. Sabe o que a gente aprende aqui? A gente aprende uma lição incrível. Só existe genuína comunhão com a consciência e fé de que o maná de hoje vai apodrecer se o que me resta eu não compartilho. Meu Deus. É fácil? Não. Mas existem outras coisas aqui envolvidas e outros princípios que são importantes a gente entender. Saiba, negão, Sabe, gente, no reino de Deus, o reino de abundância, o que nós dividirmos sempre vai gerar abundância. Atenção, o que nós dividirmos sempre vai gerar abundância, mas aquilo que nós retivermos apodrece. É metanoia. É mudança. O ponto central é 2 princípios importantes. Dependência de Deus sendo resposta de Deus para alguém. Eu dependo de Deus sendo resposta de Deus para alguém. Se eu compartilho o pão, eu estou dizendo que a outra metade vai para outro. Mas aí eu vou ficar sem. Calma, é maná. É resposta do Senhor. Você não está aqui hoje? Você estava preocupado com o que você estaria hoje aqui? Provavelmente sim, mas o Senhor não te sustentou até aqui. Então para de se preocupar com amanhã.
Mateus 6. Por que vocês são ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir? Olha só pelo que vocês vão comer. Olha para as aves do céu, não trabalho, nem ajudo o celeiro, mas eu, vosso Pai Celestial, as alimento. Olha para os lírios de campo, não se vestiram tão bem, nem Salomão, o grande rei de Israel, se vestiu tão bem como um daqueles lírios. Se Deus veste a erva que hoje existe, amanhã lançada do fogo, quanto mais vestirá a vocês, homens de pequena fé. Mas, meu querido, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, o amanhã dará conta a si mesmo, mas buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É bom, é gostoso. Não é gostoso viver assim? É difícil. Vou falar que é difícil, porque se nós confiamos na nossa lógica de acúmulo, nós estamos dizendo que no meu sustento, Deus, eu não preciso de você. Aqui eu dou conta sozinho, meu querido. O reino de Deus é um reino de dependência, onde o pão necessariamente tem que ser repartido. Eu sei que isso não é uma mensagem que a gente escuta por aí, mas o Senhor tem incomodado comigo, no meu coração. Uma igreja generosa é mais do que isso, e eu vou falar daqui a pouco do que se trata a generosidade. Mas antes eu queria destacar o quê? A oração modelo de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Veja bem, primeira coisa que eu destaco, o pão é nosso. E o pão é de cada dia. E é hoje que a gente desfruta. Olha quanta coisa nós temos aqui. Aprenda uma coisa. Nós aprendemos com isso que só existe genuína comunhão quando entendemos que o pão é de cada dia, ou seja, dependência. Gera dependência, gera fé. Gera subserviência à vontade de Deus. Mas o pão é nosso, não é meu. Entenda isso. Ou seja, só é possível vivermos uma vida de comunhão como igreja quando formos marcados por um pão comunitário. Só é possível comunhão regada de uma generosidade e solidariedade sobrenatural. Isso é ser igreja. Toda vida em comunidade gera e deve gerar o seu equivalente de solidariedade e generosidade. Eu já falo, tem alguns aqui que são próximos, que eu sei que tem condição aqui na igreja. Eu já falo para eles, gente, deixa eu falar um negócio para vocês, o Senhor deu a oportunidade de dar para vocês, não deu? Deu oportunidade. Lembre-se de um negócio, esse dinheiro não é seu, no nome de Jesus. Ele não é propriedade privada. Se ele deu para você, eu vou falar, para quem tem dinheiro aqui, gente, eu tenho um negócio para falar para vocês. Vocês têm mais responsabilidade do que quem vive na conta. Daí talvez o pessoal que está vivendo na conta aqui fala assim, eu queria ter mais responsabilidade. Eu quero responsabilidade. Meu querido, olha só, veja bem, eu não estou falando para você não ter não, muito pelo contrário. Mas eu estou falando, se Deus te deu, e Ele pode dar, e eu creio que Deus vai distribuir muita riqueza para a gente aqui. Mas se Deus deu para a gente, nós somos responsáveis em fazer o pão ser comunitário. Olha que lindo isso, gente. Olha que maravilha isso, gente. O pão é nosso. O pão é nosso. E aí eu acredito em algo maravilhoso. Quem está na vida da comunhão da igreja tem afeto, solidariedade. E atenção, essa é uma expressão que eu queria que a nossa igreja tivesse como lema. As riquezas circulam. Veja, eu acredito numa igreja de riquezas circulantes. Eu acredito no reino de Deus de riquezas circulantes. Só existe igreja quando as riquezas circulam. Quantos entendem o que eu estou falando aqui? Seja um dispenseiro do dinheiro que Deus te deu. Nunca é propriedade sua, meu querido. Nunca é propriedade sua. Povo de Deus! Como eu tenho fé de que se vivermos sob a perspectiva de que o pão é nosso, eu creio que vai chover riqueza e prosperidade de Deus para a gente, mas não vai chover riqueza de Deus e prosperidade de Deus para o nosso conforto, é para a nossa partilha. É para que a igreja continue viva. Por isso, seja generoso,
parta o pão é nosso. Mas não tenha medo, dependa de Deus. O pão é nosso, mas é de cada dia. Tem uma música que eu gosto muito. E essa música para mim definiu a toada do meu ministério. Porque não tem como, ministério é esvaziamento. E ela fala assim, ó. A glória de Deus, presta atenção nessa letra, é compartilhar, é dividir, repartir, multiplicar, é ver a sua abundante graça, agindo onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão. Eu e você querendo ser um coração, é ver a mão da gente estendida, olha isso, ó. É ver a nossa vida gerando mais vida, mais a lágrima dos olhos de Deus, é ver os que dizem ser seu, vivendo pra si, morrendo pra si, mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era pra ser assim, não era o que Deus planejou, mas ver a nossa vida gerando, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando mais vida, mais vida, mais vida. Que coisa linda! Que coisa linda, que coisa linda a nossa vida, gerando mais vida, a nossa vida, gerando mais vida. O pão é nosso, o pão é nosso, o pão não é meu, o pão é de cada dia, porque dependemos do Senhor. A vida de comunhão da igreja é uma vida de cuidado mútuo, de riquezas que circulam para abençoar e maior número de pessoas, de tal forma que não haja necessitado algum e necessitado de nada. Seja generoso, dependa de Deus. Meu querido, hoje nós precisamos das basicalidades. Nós precisamos sim de dinheiro para comprar tijolo, precisamos. Nós precisamos de dinheiro para fazer projeto, nós precisamos. Mas eu creio no nome de Jesus que Deus vai dar isso tudo. Eu estou doido para chegar aqui e falar, gente, nós precisamos fazer uma vaquinha, porque a gente vai implantar uma igreja em tal lugar, nós vamos implantar um projeto em tal lugar. Mas para isso, vocês precisam inclusive de mudar, nós precisamos de mudar a perspectiva do tamanho do dinheiro. Por diversas vezes quando eu falo de dinheiro aqui, talvez alguém fale assim, tá lá o pastor pedindo dinheiro. Meu querido, sabe por quê? Porque de alguma forma, Mamon dentro de você já é rei, dizendo, não, é o dinheiro que ele está querendo. Querido, traduza como generosidade, como a gente precisa levantar recursos, sabe por quê? Para que o reino de Deus avance. Então eu falo com o coração aberto, dizendo assim, gente, vamos ser generosos, vamos partir o pão. Quanto mais a igreja do Senhor entender isso, mais o reino de Deus avança, mais pessoas são cuidadas, mais pessoas são assistidas naquilo que inclusive a sociedade já tirou delas. Eu quero fazer parte disso como igreja. Eu quero fazer parte disso. E a segunda coisa que eu tenho para falar é sobre concordância. É o que diz o texto: todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. No grego, a palavra certa não era mantinha-se unido. O termo certo é concordância. Concordância é mais que unidade.
Você pode estar unido e não estar em concordância. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. União é diferente de concordância. Tem como estar unido e não estar em concordância. Amós capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: podem duas pessoas andarem juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, a Bíblia diz que a igreja de Atos tinha o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que a igreja de Atos tinha a palavra. A Bíblia diz que a igreja de Atos tinha experiência com o Senhor, mas tinha uma coisa poderosa que não se encontra em qualquer lugar. Eles estavam e andavam em concordância. Parece uma questão óbvia que eu vou falar. Mas é impossível a gente andar na mesma direção se não estivermos indo para a mesma direção. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E eu vou pedir a ajuda, deixa eu ver, de novo, vou pedir da Rose de novo. Vem cá, Rose. Rose é uma serva de Deus, uma mulher incrível que eu conheço desde a igreja dos bancários. Uma líder que Deus levantou. E eu sou o pastor da igreja. Eu sou um líder. E olha aqui, nós dois aqui, ó. Eu duvido que vocês encontrem dois líderes mais unidos do que eu e Rose. Duvido. Sabe o que isso aqui quer dizer, gente? Nada. A gente tem como estar junto, mas não está em concordância. Sabe como a gente sabe se está em concordância ou não? Quando a gente começa a andar. Então, Rose, faz o seguinte, anda para lá, vai. Agora foi mais forte. Opa, cara. O CrossFit está te fazendo bem, Rose. Vocês perceberam, gente? Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante isso aqui. Fica aí, Rose, não vai embora. Ela foi embora no primeiro culto. Olha só. Enquanto a gente está junto, a gente não sabe muita coisa. Na verdade, a gente só sabe se a gente está em concordância quando a gente começa a andar. Igreja unida, gente, não quer dizer nada. Absolutamente nada. Existe algo muito superior à união. Muito superior. O nome disso é concordância. E Deus só lidera e libera poder quando algo muito superior acontece. E o nome disso é concordância. Concordância em relação à união, concordância em relação à direção, concordância em relação à visão, concordância em relação a quem manda, concordância em relação à autoridade espiritual, concordância para onde eu vou, para onde a gente vai, concordância. Um para o lado, outro para o outro. Gente, eu falo como líder, isso cansa. Isso cansa demais, isso cansa demais. Chego em casa e eu fico exausto. Quando vocês estão aqui na igreja e porque viveram um problema em outro lugar, chegam aqui e literalmente entram e saem, mas não conseguem dar a mão mais, abraço e falam, eu vou para lá. Não, eles vão me abusar, é a autoridade. Meu querido, no nome de Jesus eu falo para você, não tem como produzirmos nada para o Senhor se não dermos os braços e irmos para o mesmo lugar. No nome de Jesus, quebre isso hoje no teu coração, baixa a guarda, faça mais uma vez. Ah não, esse negócio de igreja e célula é muito perigoso. Meu querido, o que a gente quer ganhar pessoas para Jesus. Se você teve algum tipo de experiência errada no passado e tudo mais, eu peço para você, não exemplifique por causa de algo pontual na tua vida e generalize. No nome de Jesus, se abra de novo ao cuidado que Deus pode te dar. Você ainda tem muita lenha para queimar no nome de Jesus no Senhor. No nome de Jesus eu falo isso para você. Ceda. Pague um preço de andar para o mesmo lugar. Chama a Rose de novo aqui. Pega leve, Rose. Então, eu sou o pastor da igreja. E a Rose é líder na igreja. Mas eu sou pastor, eu tenho autoridade espiritual. E eu mando e tenho que obedecer. Porque Deus vai falar. E Deus vai fazer. Mas daí a Rose chega para mim e fala assim, mas pastor, eu estou pensando nisso. E o plano dela é genuíno também. Mas eu tenho o meu e o meu plano é genuíno. E quantas vezes a gente simplesmente, por ser líder de célula, discipulador, a gente quer botar os nossos planos goela abaixo. A gente esquece que não é por aí, é pelo serviço. E qual o problema se o plano da Rose é muito bacana? Se Deus tem algo para fazer, fala para mim, pastor, por que você não me acompanha para lá? Pastor, por que você não me acompanha para lá? Então vamos. E qual o problema?
E qual é o problema disso? Qual é o problema? Nenhum problema. Rose, foi uma bênção. Pô, cara, glorifico a Deus pela sua instrumentalidade. Você foi, amém, ela está concordando, que bonitinha, Rose, né? Eu glorifico a Deus pela sua instrumentalidade. Que pensa que você é, Rose. Rose, eu estou com um sonho assim, incrível, que eu acho que Deus vai fazer. Você me acompanha? Claro. Então vamos. Pronto. Você percebeu? E a igreja do Senhor, ela só avança. Não é unido, mas é quando a gente está apontando para o mesmo lugar. Obrigado, Rose. Obrigado. Não é suficiente estarmos unidos. Não é suficiente estarmos unidos. Precisamos andar em concordância. Uma igreja não é grande por causa do seu modelo, muito menos por causa do seu pastor, inclusive pior ainda com esse que vos fala. Uma igreja não é grande por causa da sua estrutura, da sua gestão. Uma igreja é grande por causa da sua concordância. O poder de andarmos juntos, não apenas de braços dados, andarmos juntos, o poder de andarmos juntos. Um dos maiores males da igreja, e que rouba o poder da igreja, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não pode ser, porque eu aprendi na história que é assim, porque eu aprendi com a minha cultura que é assim, porque eu aprendi com meu pai que foi diácono fundador. Meu querido, qual é o problema, meu querido, da gente entender e olhar que inclusive a sociedade vai tendo novos approaches? O apóstolo Paulo, quando chegou no Areópago, falou, como é que eu prego para esse pessoal aqui? E ele falou, tinha um Deus lá, um ídolo que ele desconhecia. Pois bem, sabe o que ele fez? Parece. Imagina se a gente fizesse isso hoje. Chegasse para um ídolo numa cidade e falasse assim, ó, eu vim pregar aquele cara ali. A gente expulsava o apóstolo Paulo da nossa igreja. Apóstolo Paulo entendeu que com a sociedade mudando, a única coisa que a gente não pode abrir mão são dos nossos princípios. Mas vamos tentar abarcar a sociedade. Vamos tentar pregar o evangelho para eles. Vamos nos refazer. Qual é o problema, meu querido, de dar a mão para alguém e falar, eu vou te acompanhar. Meu querido, a igreja só funciona dessa forma. Não é só a gente que existe. Não só é você que importa, meu querido. A vida não é só você. Não sou só eu. A vida está para além disso. Agora uma pergunta que machuca no meu coração. Quantos estão indo para o inferno porque não estamos andando juntos? Quantos hoje estão indo para o inferno porque dois irmãos abençoados, servos de Deus, não podem entrar em acordo sobre como ganhamos vidas para Jesus? Quantos no nosso meio? Sabe, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. É isso que é escrito o texto. Ou seja, o céu está esperando por isso. O céu está esperando que horas que as igrejas e nós vamos entender, vamos concordar. O céu está esperando que horas que a gente vai entender que a igreja não pode fazer tudo sozinho, mas que junto nós podemos fazer tudo que Deus quiser. Junto nós podemos fazer algo extraordinário. A nossa igreja já é tão linda, a nossa igreja já é tão poderosa, a nossa igreja tem tanta coisa para render no que Deus tem para a gente. A nossa igreja é maravilhosa, Deus tem abençoado de forma sobrenatural. Agora, já imaginou quando todos estiverem falando a mesma língua? Quando todos estiverem indo para a mesma direção? Quando houver concordância? Já imaginou? Vou dizer para vocês, o céu é o limite para a glória de Deus que vai se estabelecer. Ei, quando dissermos, eu quero fazer parte de uma célula. Mas isso aí é fanatismo desse povo. Meu querido, eu fui alcançado por essa visão que tem galho. Você tem visto? Você acha que é porque eu prego aqui que as pessoas aceitam Jesus? De jeito nenhum. É porque essas pessoas já são ministradas em grupos pequenos. Quantos de nós temos birrinha? Meu querido, você tem tanta coisa boa para dar para o Senhor. Para de bobeira. Não adianta estar sentado, aliançado. Ande, comece a andar junto com a visão da sua igreja. Quantos, quando dissermos eu quero fazer parte de uma célula, quando dissermos eu quero contribuir com a igreja, eu quero contribuir com a construção da igreja, eu quero contribuir com os projetos da igreja, quando dissermos eu vou atrás de reconciliar com meu irmão, não,
Ele que errou, não fui eu. Mateus 5, 23, 24 diz: portanto, se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, não é você ter nada contra ele não, porque tem muita gente que fala assim: eu não tenho nada contra ele. E o coração peludo, lógico. Só isso aqui já deu ruim, né? Tu já viu que... eu não tenho nada contra ele. Coração pegando de raiva. A Bíblia não fala isso. Eu sei, eu não sei. Só eu sei o que passa naquele gabinete lá em casa. Eu não tenho nada contra ele. Mateus 5, 23, 24 fala: se teu irmão já tem alguma coisa, se já sabe que tem boi na linha, meu querido, vai lá, pô. Pede perdão. Você tá carregando de fundo nas costas. Imagina o que nós vamos fazer quando a gente for lá e falar assim: eu pago essa conta, eu apoio o que o meu pastor tem falado, eu apoio o que minha igreja tem feito, eu apoio porque eu vejo que o Senhor vai fazer, não é a minha vontade, mas a vontade de Deus. Afinal, não existe na gramática de Deus, o pão é comunitário. Já imaginou quando todos derem de tudo, o que aconteceria? A glória do Senhor tomaria a nossa igreja de uma forma que a gente não tem noção, porque era isso que atraía as pessoas. Partir do pão, concordância, e diariamente milhares iam sendo acrescidos à igreja do Senhor. Meu querido, qual é a missão da igreja? Ganhar o mundo, certo? Missão, grande comissão, Mateus 28. Por que isso ainda não aconteceu? Porque a gente ainda não aprendeu a andar junto, a gente não aprendeu a andar em concordância. Meu querido, perdoe, peça perdão. Gente, vamos se organizar, sabe? Vamos desentupir os canais que impedem do rio de Deus fluir no nosso meio. Não caminhe carreira solo, é do meu jeito. Meu querido, um polegar, um dedo, um cabelo não tem vida por si só. Você faz parte de uma igreja, a igreja do Senhor, o corpo vivo de Deus. E que bênção ser isso, ser pé que cumpre função de pé, ser dedo que cumpre função de dedo. Afinal das contas, não é o dedo que vai dizer quem é o corpo. No final das contas, é o corpo que vai dizer quem é o corpo, mas o melhor tem um cabeça. Cristo é o cabeça e a gente sabe, o nome é dele. Glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos tomados por um veneno maligno que diz que o espírito de contestação é bacana, e nós falamos precipitadamente, quebramos a honra, e a quebra de honra quebra a união da igreja. Você pode fazer tudo certo, meu querido, mas se você não quebrar esse espírito de individualidade, você pode acertar, fazer tudo certinho, direitinho, mas não produzirá frutos, porque é a igreja do Senhor que sobre ela foi constituída a pedra fundamental, e a porta do inferno não prevaleceria. Quebre esse espírito de individualismo. E se você não ceder e entender que a igreja é de Deus e não do seu pastor, e não do seu líder de célula, eu de vez em quando eu fico até impressionado, porque tem tanta coisa para fazer na igreja que eu fico assim: meu Deus, tem que falar com fulano, tem que falar com ciclano, e o Senhor já me falou várias vezes: Everton, quando que você vai entender que as ovelhas não são suas? Quando você vai entender que a igreja é do Senhor? O pastor José Pai me falou um negócio muito interessante. Ele falou: deixa eu te falar um negócio, você que vai ser pastor. E eu falava, eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Meu Deus, estou muito atrasado. Eu fugia disso como o diabo foge da cruz. Deixa eu falar pra você que vai ser pastor, Everton. Eu falei: fala. Igreja é um negócio assim, você tem que fazer só um negócio, não atrapalhar. Porque os pastores que atrapalham as igrejas. Se você pregar a palavra, só não atrapalha. Daí o pastor José sabiamente estava me ensinando um negócio: a igreja não é sua, meu filho, a igreja é do Senhor. Quando você entender que a igreja não é do teu pastor, do teu líder de célula, do seu discipulador, daquele que você está de bico, quando você entender isso, que a igreja é do Senhor, aí sim a gente tem condição de dar o braço até para quem pensa diferente e falar assim: tá bom, é de Deus que você está falando, eu vou, e não tem problema. Agora você pode ir comigo? Vamos, então vamos. E à medida que vamos, o pão é partilhado e o reino de Deus é glorificado. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui é a grande metáfora, e eu acabo aqui, senão o pessoal vai acabar comigo também. Aqui é a grande metáfora. Se quiser pode até tirar daqui dizendo assim: acabou, entendeu?
Pode ir, tira aqui. Aqui é a grande metáfora. A grande metáfora é: nós estamos diante de uma grande pesca. E nós temos visto, nós não temos pescado de anzol, nós estamos pescando de rede. Muitos peixes nós temos pegado. Muitos peixes, e a gente sai, as redes vêm abarrotadas. E a gente gosta tanto daqueles peixes, e a gente vibra. Só que toda pescaria, eu me lembro, em Arraial do Cabo, eu sou pescador, você sabe disso, né, gente? Eu sou bom. E humilde, né? Em Arraial do Cabo, eu sempre ajudava o pessoal a pescar. E eles cercavam lá longe com a rede e a gente vinha puxando. Mas eu achava que pescaria era até os peixes chegarem. Quando os peixes chegavam, vinha aquele monte de peixe. E eu começava a botar peixe pra cá e tal, não sei o quê. Mas quando acabava eu falava: opa, beleza, Deus te abençoe e tudo mais. Mas aí um dia eu percebi, e eu fui embora, e o apartamento que eu estava era de frente para a praia. E eu percebi que os pescadores, depois de 2 horas, ainda estavam lá. Sabe o que eles faziam depois que acabava a pescaria? Eles estendiam toda a rede. Depois de estender as redes, eles pegavam uma agulha, e eles pegavam um barbante, e eles começavam, partindo o pão, costurando a rede. Sabe por quê? Porque toda rede que pega muito peixe, ela vem esmagada da pescaria. Ela vem esmagada, porque tem um peixe-espada, pega e vai embora. Você vê que eu não sou bobo, tá, gente? Daí daqui a pouco vem outra coisa, arrebenta aquilo ali e tal, não sei o que. Aí eles sentam e começam, pegam a agulha, uma linha e começam a remendar. Hoje nós estamos diante de pescadores que temos pegado tanto peixe, tanta coisa boa, mas o Senhor hoje nos trouxe para a beira da praia, depois da pescaria, eu e você. E a convite que Deus faz para você hoje é: tá aqui a rede, vamos começar a estender ela. Sento aqui e o Senhor fala para você: quem vem sentar junto comigo aqui? E a primeira coisa que eu faço para você quando você vier, eu queria poder fazer isso hoje, mas não posso. Eu ia dar uma linha para cada um, uma agulha. E eu ia falar assim: tá bom, para a gente continuar pescando, vamos remendar a rede. Porque senão os peixes vêm, eles vão embora. Quantos de nós hoje aqui estão prontos e dispostos a pegar uma agulha e uma linha na mão e dizer: mais do que pescar hoje, a pescaria está suspensa, e o que nos resta são redes esmagadas, mas redes que podem ser costuradas, e essas costuras por diversas vezes não se dão no é na mesa. Um costura, outro fala: ali tem um buraco, então peraí, esse buraco eu fiz junto com você. Eu pego a sua linha, eu pego a sua agulha, e nós vamos costurar junto, e nós vamos fazer dar certo. Você quer fazer dar certo? Hoje é dia de não apenas estarmos de braços dados, mas andarmos em concordância, caminhar junto, partir do pão, porque o pão é comunitário, igual a rede remendada. O Espírito vem, os peixes vêm, e nós temos grandes pescarias. O Senhor te chama hoje para parar a sua pescaria e refazer as redes. Esse é o meu lema. E ele fala assim: qual o tom que eu botei mesmo? É Dora. Quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que olha, né? Costura, ó. E no partir do pão, e o Senhor te chama, costurar redes, se abrem e reconhecemos quem tu
ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E no partir do pão, e no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos pra casa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. O que o Senhor pergunta é: se existem pessoas aqui hoje que precisam pegar uma agulha, que precisam pegar um barbante e ir em direção às redes hoje, remendar. Talvez alguém que você precisa mandar uma mensagem agora, talvez alguma aliança que você precisa refazer, talvez mais do que isso, algo que o Senhor tem te pedido para a sua igreja, que simplesmente nada acontece, porque existe algo no seu coração. Se você hoje está a fim de remendar redes que o Senhor tem ministrado no seu coração, levante no seu lugar agora. A gente vai cantar uma canção, Senhor, a gente vai falar assim: eu preciso fazer parte dessa pescaria tão grandiosa, mas hoje eu paro para remendar as minhas redes e para dizer: eu quero voltar a partir pão, eu quero voltar a ser o que Deus tem para mim. Fique de pé no seu lugar agora enquanto cantamos, vamos falar isso. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso. E no partir do pão, e no partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Talvez você está aqui essa manhã, não possa sair daqui sem te fazer esse convite. E você quer começar uma vida nova com Jesus. Se você quer começar uma vida nova com Jesus, abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu tenho ido por um caminho que não é bom. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, me perdoa, me faz novo. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, entra no meu coração e, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor tem para minha vida. Essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém. Você continua de cabeça baixada, olho fechado. Você orou comigo? Levanta sua mão lá em cima se você orou comigo. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você. Deus te abençoe, eu estou vendo você. Mas alguém que orou assim, dizendo: Deus te abençoe, minha querida, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Deus abençoe, eu estou vendo você. Mais alguém aqui nessa manhã entregando a sua vida aos controles de Deus? Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, eu estou vendo você lá no meio, minha querida. Mais alguém aqui? Deus abençoe. Alguém aqui hoje está afastado dos caminhos do Senhor, mas o Senhor te trouxe aqui hoje para te fazer nova criatura, para começar tudo de novo. Tem alguém aqui que está voltando para o Senhor hoje? Levanta a sua mão onde você estiver. Levanta aí que eu quero te conhecer. Levanta para mim.
Glória a Deus, glória a Deus. Mais uma vez, todos que levantaram suas mãos, levantem mais uma vez lá em cima, lá em cima, lá em cima, levanta a sua mão. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Isso, temos uma moça aqui, glória a Deus. Nós vamos orar por elas agora. Intercessores, não esqueçam de pegar nome, não esqueçam de pegar telefone. Vamos orar por esse povo. Estenda sua mão para algum deles, vamos orar. Senhor Jesus, eu te peço por essas vidas que hoje te aceitam como Senhor e Salvador. No nome de Jesus, que esse povo possa viver uma coisa linda contigo, Senhor. Linda contigo, que esse povo possa viver momentos incríveis, e que nós como igreja, nós sejamos catalisadores do que o Senhor tem para fazer através deles. No nome de Jesus eu te peço isso, Deus. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a consolidar esse povo. Nós te agradecemos e te honramos. A ti seja a honra, a ti seja a glória, a ti seja o domínio, e a tua igreja e esse povo é teu. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nada melhor. Já pode começar a próxima música dele. Você já pode ficar de pé. Nada melhor do que, depois de falarmos sobre concordância, celebrarmos a ceia do Senhor. Nós vamos partilhar o pão nesse momento. Glória a Deus. Você que está aqui hoje, e se você tem alguém, gente, manda um WhatsApp para a pessoa aí. Se você tem aqueles que as redes estão descosturadas, faz isso agora. Não deixa passar esse momento não. O Senhor tem bênção para você. Não deixe isso passar. Se você está em comunhão com a sua igreja e você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você é convidado agora a participar da ceia. Porque recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Obrigado, Senhor, pelo seu corpo, porque também tu foste pão que foi partido por nós, e nós respeitamos e respondemos esse partilhar do pão, partilhando a nossa vida, os nossos bens, os nossos esforços, todos os nossos sonhos. Senhor, o nosso tempo é teu. A ti, Cordeiro de Deus, que morreu, mas ressuscitou, seja a honra, glória para sempre. Amém. E da mesma forma, depois de comer o pão, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Meu querido, o pão vivo que desceu do céu veio aqui e não se bastou, porque o pão para o Pai era apenas um pão que o saciava, porque ele não só comia da relação da Trindade, como ele era parte da Trindade. Mas não só isso aconteceu, ele não se viu sentido se não viesse aqui e fizesse do pão vivo o pão comunitário. E nós estamos hoje aqui partilhando o corpo, não porque comemos, não, muito pelo contrário, mas é uma ilustração de que o Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ficar com o seu pedaço de pão sozinho. Ele pegou o seu pão, não foi igual a Deus, não foi igual, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele pegou o pão que ele poderia comer sozinho, e ele falou assim: só faz sentido sendo Deus quando o pão é compartilhado. E Cristo se fez carne e habitou entre nós, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se partimos o pão com ele, somos mortos com ele. E se o pão for uma consequência da partilha, obrigado, meu querido, se o pão for uma consequência da partilha, nós entendemos que através disso, apesar de estarmos mortos com ele, aquilo que geraria escassez gera multiplicação. Por isso, ó morte, onde está a sua vitória?
Ó morte, onde está o seu poder de agir? Na verdade, o salário do pecado é a morte, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele não só morreu porque partiu o pão, mas Ele venceu a morte, gerou multiplicação. E se morremos com Ele hoje, multiplicamos o pão, porque viveremos com Ele. Aleluia! Comamos o pão. E agora é para beber. Bebamos o vinho. Vamos cantar? Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. É o reino teu, é o poder e tua é a glória para sempre. Pois teu é o reino. De Deus, a comunhão com o Filho, as consolações do Espírito estejam com todo o povo de Deus, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós.